A partir de agora, você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui na UTV, sempre de terça-feira, das 11 ao meio-dia, que também é retransmitido pelos canais 972 da NET TVA na cidade de São Paulo, Big TV Guarulhos, canal 20, TV Osasco, canal 6 da NET, e pela rede da CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Você entra aí na sua cidade, na operadora de cabo, procura os canais comunitários e vai ver o Questão de Justiça aí na grade. E aí cada canal tem um horário diferente. Também pela Rede Brasil de televisão, aí vai para todo o país, né? A apresentação é minha, Walter Cilione. E os comentários, estamos aqui com o Leopoldo, que agora faz parte do programa, da produção do programa, sempre da coordenação. Sempre um prazer, Walter Ciglione, sempre um prazer participar com você aqui. Olha, o assunto é palpitante hoje, né? Para você que está acompanhando pela internet ou para você que vai ver pelos canais comunitários, a questão é a eleição, né? E aí, eu vou fazer um histórico aqui, porque a gente acabou de passar pelo pleito eleitoral no final de semana, e tem aqui um histórico, assim, que me deixa, assim, até estarrecido com algumas coisas, viu, doutor Leopoldo? O negócio está complicado na questão da eleição. Realmente, né? O que se fala é que estamos num verdadeiro picadeiro, né, Walter? Olha essa questão aí, né, da votação. Aí eles falam um convidado aqui, que a pessoa conhece, eu vou falar alguns aninhos, porque senão eu vou revelar a idade que eu tenho, né? Aqui, ó, o primeiro turno das eleições reservou muitas surpresas para os novos e velhos políticos. A começar pela disputa da presidência, a petista da Dilma Rousseff, né, que escondeu a decepção de ter que disputar o segundo turno com o tucano José Serra. Marina Silva do PV surpreendeu nos últimos dias de campanha e tornou-se uma das responsáveis pela realização do segundo turno. Como já era esperado, o palhaço Tiririca, candidato a deputado federal por São Paulo, obteve a maior votação do país, com cerca de 1.300.000 votos. No cenário nacional, velhos caciques políticos amargaram a reprovação nas urnas. O tucano Tasso Gereissati não conseguiu a reeleição para representar o Ceará no Senado, e assim como seu colega do partido, Arthur Vigílio, do Amazonas. Quem também não conseguiu vaga no Senado foi Marco Maciel, vice-presidente, nos dois mandatos Fernando Henrique Cardoso, e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, acabou em quarto entre os candidatos a Senado. Em Alagoas, Heloísa Helena fracassou em sua tentativa de retornar ao Senado, e na disputa pelo governo do Estado, o ex-governador e ex-presidente Fernando Collor ficou em terceiro, e assim retorna ao Senado para cumprir mais 4 anos de mandato. No entanto, muita gente que conseguiu voto nas urnas para se eleger poderá acabar sem a vaga, pois foram considerados ficha suja pela Justiça. Entre os candidatos, né, que são considerados ficha suja pelo TRE paulista, o mais votado foi o deputado federal Paulo Maluf, que obteve 495.000 votos. Maluf recorreu no TSE contra a decisão do TRE paulista e, caso vença a disputa jurídica, será o terceiro deputado federal mais votado no estado, atrás do Tiririca e Gabriel Chalita, o nosso também advogado. Além de Maluf, tiveram a votação expressiva, os barrados pelo TRE, o Paulo Roberto Gomes Mansur, 60.000 votos, Francisco Rossi com 55.000 votos, Félix Saião Júnior com 42.000, Ayrton Ferreira Garcia 35.000 e Francisco Esmeraldo Felipe Carneiro, que recebeu 25.000 votos, né? Bom, para falar sobre o processo eleitoral, Questão de Justiça recebe hoje o doutor Luiz Silvio Moreira Salata, presidente da Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto da OAB Seccional São Paulo. Meu amigo, acho que uns 20 anos já, doutor Salata, você está bem? Tudo bem. Olha, prazer em participar, Walter, do seu programa, Questão de Justiça, programa realmente de utilidade pública. Quero cumprimentar meu colega, advogado, Leopoldo Luiz, seu assistente aí na área do conteúdo jurídico. Bom, e dizer que nós estamos aqui a cada eleição, eu que milito há muitos anos na área do direito eleitoral, do direito partidário, do direito político, vendo novidades, né? E toda eleição, evidentemente, nós temos algumas surpresas, né? Doutor, mas quantas surpresas, né? Eu não sei, o povo já está, eu vou sair um pouco da pergunta e perguntar o seguinte: o povo já está acostumado a votar, todo ano, toda vez que tem votação, eu fico surpreso com essas situações aí entre Tiririca e o Maluf sempre voltando, né? Walter, será que essa questão do Tiririca não seria uma insatisfação do eleitor? O que o senhor acha? Porque, veja, eu acompanhei muito próximo os programas no horário gratuito nas emissoras de rádio e televisão.
Evidentemente, porque está vinculado até no desempenho da minha atividade profissional. E o Tiririca não trouxe nenhuma proposta, o Tiririca não falou nada sobre exercício de mandato eletivo de deputado federal, participando de um Congresso Nacional do quilate de que é o da República do Brasil. Entretanto, ele teve aí 1.300.000 e tantos mil votos. Será que isso não seria um protesto do eleitor ou uma insatisfação do eleitor? Eu não sei, eu vejo que nós já tínhamos informação, os institutos de opinião pública, de pesquisa de opinião pública já vinham mostrando essa tendência do eleitorado em votar no Tiririca, ele ser um dos deputados federais mais votados no Brasil, como ocorreu, foi o deputado federal mais votado no Brasil, mas sem nenhuma proposta, sem nenhum conteúdo de exercício de mandato eletivo. Você fez uma referência, e que me chamou vem me chamando a atenção, alguns deputados, inclusive o ex-prefeito, ex-governador Paulo Maluf, com aproximadamente 500 mil votos, todos eles que você fez referência, nominou, já exerceram, evidentemente, mandatos eletivos, né? Tem até um grande amigo meu aí, além do Dr. Paulo Maluf, que foi vice-prefeito de São Carlos. Então, a gente nota que também, né, o rigor da lei, né, uma lei que eu entendo que seria bem aplicada, mas ela teria que ser bem estruturada, né? Que ela, nessas eleições, eu entendo, Walter, que ela veio com alguns vícios de constitucionalidade, né? Ela agride violentamente a questão da sua vigência imediata, né? O junho, e nós estávamos aí com o processo eleitoral já instaurado. Nós vimos aí a aplicação retroativa, quer dizer, eu aprendi na faculdade e me aperfeiçoei juridicamente durante 35 anos, né, de exercício profissional da advocacia, no âmbito da advocacia do direito constitucional, de que a lei não pode retroagir, salvo se beneficiar o réu ou o acusado. Aqui não. Aqui atingiu preteritamente os casos passados, né, e, lamentavelmente, ocorreu alguns fatos em que houveram aplicação de dupla sanção pelo mesmo fato, o que a Constituição proíbe. Por exemplo, um candidato na eleição de 2006 praticou abuso do poder econômico, foi instaurado com o processo competente, ele perdeu seu registro ou perdeu seu mandato e recebeu uma pena, naquela época vigente, a sanção de inelegibilidade de 3 anos. Ele cumpriu as sanções aplicadas, veio uma lei no ano de 2010, retroagiu o alcance e aplicou uma nova sanção, qual seja, inelegibilidade por 8 anos. Ele não pode participar não poderá participar, porque também nós não sabemos, porque foi instaurado dentro dessa pressa, né, de se colocar em vigência a lei, foi instaurado um significativo, né, demonstrativo de insegurança jurídica. Nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica. Veja, se eu votei num candidato que está atingido pela ficha suja, eu não sei ainda, né, não obstante ter passado 2 dias da eleição, se o meu voto, que é o meu exercício fundamental de cidadania, será válido ou não será válido. Então eu tenho, como cidadão, como advogado, como dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidindo aqui em São Paulo com muita honra, por indicação do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, a Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto, lamentar profundamente essa situação. Nossa, perfeito, perfeito. Eu acredito até que um outro aspecto dessa lei, eu acho que a lei ela tem sua efetividade, mas eu acho que ela, politicamente, ela se mostra um pouco periférica. E eu acho que ferindo até a questão da presunção de inocência desse acusado, né? Na verdade, presunção de inocência, se nós nos basearmos até nas colocações
do nosso colega, Dr. Salata, sobre o ponto de vista constitucional, né? Até porque estamos falando de princípios, né? Princípios esses que se irradiam nesse sistema jurídico. E onde está, Dr. Salata, essa questão a questão que nessa lei existe o fator que está ferindo esse princípio, a questão da presunção de inocência? É um fator determinante, não é, doutor Salata? Doutor Leopoldo, o senhor atacou um ponto que é fundamental também, muito incisivo, né? Que nós temos dentro do contexto da lei a violação do princípio de presunção de inocência do acusado. Nossa Constituição tem uma cláusula pétrea que diz: somente será considerado culpado o acusado que tiver sentença condenatória transitada em julgado. Cláusula pétrea, não se permite interpretação ampliativa, sim restritiva. É aquilo que está no texto. Vieram agora os defensores da lei do ficha limpa. Eu quero dizer que eu sou a favor da lei. Sim. Nós temos que expurgar do processo eleitoral, Walter, o mal político, aquele que não soube gerir o dinheiro público, aquele que não atendeu às necessidades da cidadania, da coletividade, interesse público, e teve prática de atos de improbidade administrativa. Eu sou a favor da lei. Eu sou contra a forma em que ela veio drasticamente, sem nenhum estudo, sem nenhum debate, para efetivar a sua vigência no curso de um processo eleitoral instalado. Imaginamos que há um ano atrás o candidato tinha que ter o domicílio eleitoral e sua filiação partidária. E depois aconteceu isso daí, quer dizer, pegou todo mundo desprevenido, pegou todo mundo de surpresa. Os partidos políticos, por exemplo, tem um grande candidato, não pode ser candidato porque está no ficha suja. Mas vamos voltar à questão da presunção de inocência do acusado, que foi muito bem indicada pelo doutor Leopoldo, e eu entendo que realmente esse é um dos vícios também que caracterizam a imperfeição da lei. Porque como é que nós podemos aplicar no direito eleitoral? Não podemos aplicar no direito eleitoral o princípio de presunção de inocência, mas aplicamos no direito penal. Então eu não vejo como, na Constituição Federal, com cláusula pétrea, que não permite a interpretação ampliativa, você afirmar de que não prevalece para o direito penal, mas não pode prevalecer para o direito eleitoral. Prevalece para o direito tributário, mas não prevalece para o direito eleitoral. Então a Constituição brasileira talvez tenha um aperfeiçoamento jurídico substancial. Foi debatida na Constituinte Nacional questões envolvendo a valorização da cidadania. E nesse momento nós estamos vendo que é uma desvalorização, Walter, porque está havendo descumprimento do preceito constitucional. E se nós pensarmos o Supremo Tribunal Federal, ainda no primeiro aspecto, que é o vício no que tange a aplicação nessa eleição, ele não tem uma definição, está 5-5. Os 5 mais antigos ministros, evidentemente, já experientes no exercício, né? Todos são experientes, mas temos ministro lá com mais de 25 anos de atuação dentro do Supremo Tribunal Federal. Não se pode se aplicar. Aplique-se o artigo 16. Veio em vigência dentro de um ano, não pode aplicar nessa eleição. Os mais recentes indicados, acho que quase na totalidade, pelo presidente Lula, entenderam de que ela é aplicável. Entenderam flexivamente, entenderam mais em caráter liberal que no caráter conservador. Então eu acho que essa abordagem do Dr. Leopoldo também é muito importante. Isso não foi discutido com a sociedade brasileira. Eu posso ser condenado em primeiro grau, posso ser condenado em segundo grau e posso ser absolvido na instância extraordinária. Nós temos casos daí. A nossa experiência na advocacia mostra isso. Os advogados mais experientes sabem disso. Muitas vezes uma falha de primeiro grau, uma falha no segundo grau, é corrigida no Supremo, é corrigida no Superior do Tribunal de Justiça. Agora, recentemente, eu tive um caso em que um cliente foi condenado no Tribunal de Justiça e tinha uma nulidade frontal que o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. E vai se começar tudo de novo. Sim, vai se começar de novo, só que já teve a prescrição. Está encerrado. Então, esses vícios de constitucionalidade que nós fizemos referência, rematado pela abordagem do Dr. Leopoldo, acho que são de importância para o debate jurídico.
Passou-se a eleição e não houve o debate. O chat está meio, viu, eu vi aqui o Mena Barreto, que é advogado, e a colega. A pergunta dele relacionada justamente ao que o doutor